Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para falar de alguém que pode transformar não só a sua vida, como a sua história. Nós queremos falar para você do nosso Deus e de como Ele pode mudar a trajetória da sua vida, como Ele pode te abençoar. Esse nosso Deus é fantástico, Ele é poderoso, Ele é único. O único e verdadeiro Deus. Vamos conversar com Ele e depois vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Pai amado, Deus bendito, nós nos colocamos na Tua presença de uma forma bastante intensa nesse momento, na expectativa de ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Ajuda-nos agora, ó Pai, para que a nossa mente esteja conectada ao Espírito Santo, o nosso espírito esteja conectado ao Espírito Santo, o nosso coração, a nossa alma, ó Deus, estejam conectados ao Espírito Santo, para que nós, como um todo, ó Deus, possamos ser transformados, ó Deus, à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Pai, produz essa bênção nas nossas vidas, ajuda-nos, ó Deus, a absorvermos aquilo que o Senhor tem para nosso dia a dia, durante essa semana, durante os próximos dias, que a bênção do Senhor se instale nessa casa, nessa pessoa, nessa vida, nessa família, e que o mal seja repreendido em nome de Jesus. Amém e amém. E o versículo que nós queremos compartilhar com vocês hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, apenas o versículo 2. Atos 13, versículo 2, que diz o seguinte: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo lhes disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles. Gente, essa coisa de relacionamento é bem complicada. Eu não sei se sou eu que complico as coisas ou se é realmente aquela engrenagem que move os relacionamentos é que realmente é complicada. O fato é que é difícil se relacionar. Se relacionar bem, então é mais difícil ainda. Porque até mesmo quando a gente quer agradar, às vezes a gente acaba desagradando. Até mesmo quando a gente acha que está fazendo certo, às vezes acabamos descobrindo que estamos fazendo errado. Então, partindo daquela premissa que a ignorância é uma bênção, muita gente acaba evitando essa coisa, esse lance de entender como é que os relacionamentos funcionam, porque quanto mais você tenta entender, quanto mais você tenta se esclarecer a respeito do assunto, parece que mais obscuro fica. Agora, não obstante o grau da complicação, da dificuldade, ninguém vive sem se relacionar com outro alguém, seja lá quem for. Até um náufrago numa ilha deserta tem que encontrar algo com que se relacionar para não enlouquecer, nem que seja uma bola de basquete que leva a marca do meu nome. Um bom relacionamento é sinônimo de paz, é sinônimo de alegria, de interação, de troca, de correspondência. Então, um relacionamento sadio é aquele que é de mão dupla. Se fala, se ouve, se faz, tem feito. E nesse aspecto, a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus não pode ser diferente. E Deus é completamente diferente dos ídolos. Porque os ídolos têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam.
Tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não sentem cheiro algum, tem mãos, mas não tocam em ninguém, não tocam em nada, não transformam nada quando tocam, porque não tocam. Agora, Deus, o Deus verdadeiro, Ele vê, Ele ouve, Ele sente o cheiro das nossas ofertas, dos nossos holocaustos, Ele fala, Ele tem mãos que nos tocam, nos curam, nos abençoam. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre essa coisa do nosso relacionamento com Deus no âmbito da adoração. Lá em Romanos 8:32, o apóstolo Paulo diz que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, com o filho, e de graça, todas as outras coisas? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o que mais Deus precisa fazer para provar que Ele nos ama? Existe um tesouro mais precioso para um pai, para uma mãe, pai que é pai, mãe que é mãe, do que o seu próprio filho? Então, se Deus já deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, que direito temos nós de duvidar do que Ele pode fazer por nós? Ah, pastor, Deus não pode me ajudar nessa situação em que eu me encontro. Ah, pastor, Deus não pode me ajudar no meu casamento. Ah, pastor, Deus não pode me ajudar na minha vida profissional. Ah, pastor, Deus não pode me ajudar na minha vida financeira. Ah, pastor, Deus não pode me ajudar na minha saúde. Ah, pastor, Deus não pode mudar a situação do Brasil. Não pode o quê? Será que nós estamos vivendo os dias em que Jesus falou que seria muito difícil encontrar fé na terra? É claro que Deus pode tudo, todas as coisas, Ele pode mesmo. Agora, o problema nunca esteve em Deus, o problema sempre está em nós, e parte desse problema está na maneira como nos relacionamos com Deus, mais precisamente e particularmente aqui em relação ao texto, na maneira como o adoramos, porque adoração é algo que está no âmago de toda a criatura, inclusive e principalmente do ser humano. Por exemplo, antes da pandemia, milhares de pessoas compravam ingressos, alguns caríssimos, se reuniam em estádios, em lugares abertos, para ovacionar os seus ídolos, cantar as músicas deles, com eles, para eles. E depois, com o advento da pandemia, isso só mudou para online, mas o frisson dos fãs pelos seus ídolos ainda é o mesmo. Então, nesse aspecto, que é praticamente uma adoração, a gente vê que não é uma coisa particular só da igreja. Repito, adoração é algo que está no âmago de todo ser criado. É isso que diz o Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Infelizmente, a maioria dos seres humanos canaliza aquilo que era devido somente a Deus, ele canaliza, ele manda para outro lugar, para outras pessoas, para outras coisas. Agora, adoração deveria ser algo prestado somente a Deus e pelo que Ele é. Adoração deveria ser a nossa resposta ante a presença de Deus. Algo assim como acontecia no tempo
em que eu era criança e ia na escola, né, naquilo que a gente chamava de primário, hoje se chama ensino fundamental, assim que a professora entrava na sala e ninguém a chamava de tia, não havia essa coisa de criar um vínculo para que as crianças justamente não ultrapassassem um limite. Então, assim que a professora entrava na aula ou o professor entrava na aula, na classe, a gente ficava em pé. Assim que nós tomávamos ciência de que o professor, a professora estava na sala, estava presente, tudo mais cessava, barulho, brincadeira, baderna, a gente ficava em pé em atitude de respeito. É assim que os soldados fazem com relação aos seus oficiais, até hoje. E aqui no texto diz que enquanto eles adoravam o Senhor, o Espírito Santo falou com eles. Então, hoje as pessoas se reúnem nos cultos para ouvir o que o Senhor tem para lhes dizer. Mas elas fazem isso independentemente da vida que levam. Então não é à toa que Deus não fala conosco como falava com eles. Nós estamos tão voltados às nossas próprias necessidades, o que a gente quer, o que a gente sonha, o que a gente precisa, que a função da casa de oração, que era para ser o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo, essa coisa se perdeu em algum ponto da história. Agora, o que o texto nos mostra é que as coisas sobrenaturais acontecem quando a gente adora a Deus. Todos nós aqui estamos familiarizados com apresentações infantis nas escolas ou nas igrejas ou em qualquer outro lugar, né? Quando as crianças vão se apresentar, o auditório quase que na sua totalidade é composto, é formado por pais, avós, tios, sobrinhos, primos, irmãos, aquela coisa de família. Então as crianças se apresentam para esse pessoal todo e eles assistem, ouvem e se alegram com isso, não importando se a apresentação é boa ou ruim, porque as pessoas foram lá para ver as crianças se apresentarem, e isso é tudo que conta. Agora, gente, nós não somos mais crianças nos apresentando a um auditório de gente que baba por qualquer coisa que a gente faça. Adoração está mais para uma prestação de serviço a alguém bastante exigente. Quando a gente vai a um restaurante, os garçons estão lá para nos servir. Eles perguntam o que a gente gostaria de comer, o que a gente gostaria de beber, dão sugestões quando solicitados, respondem às nossas perguntas e depois eles nos servem de acordo com o pedido feito. A gorjeta, para quem tem o hábito de dá-la ou quando já vem cobrança na própria conta, a gorjeta é a nossa resposta ao atendimento deles. A depender da forma como fomos atendidos, nós damos a gorjeta com prazer, ou reclamamos, ou então nos recusamos a fazê-lo. É um jeito da gente responder à maneira como fomos atendidos. Agora, uma coisa é certa, ninguém dá a gorjeta na hora em que entra no restaurante, só depois na hora que vai pagar a conta, no final de tudo. Por quê? Porque primeiro é preciso saber como será o atendimento. Então eu pergunto a você que está nos assistindo, quando você vai até Deus, ao Deus vivo, você vai para descobrir o que Ele pode fazer por você
Antes de você fazer qualquer coisa por ele ou para ele, antes dele receber o seu louvor, a sua adoração, as suas orações, o seu comprometimento, você já quer a gorjeta? Quer dizer, no nosso linguajar, a gorjeta é a bênção, né? Gente, não é agradável ouvir isso, mas porque o problema é que os nossos ouvidos, eles estão condicionados a um discurso enganoso, a uma religiosidade vazia. Agora, vamos e venhamos, não se dá gorjeta antes de saber se vai ser bem atendido. Você não faz isso, Deus também não faz isso. As pessoas que têm um pouco mais de idade, elas têm o costume de se cumprimentarem dizendo: Deus te abençoe. Mas a verdade é que a bênção, via de regra, tem exceções, mas via de regra, é o resultado de uma adoração verdadeira, de um bom atendimento, de uma boa prestação de serviço a Deus. Para quem não sabe, o culto é uma prestação de serviço a Deus. Agora, será que Deus é um cliente satisfeito? Se fosse possível fazer uma pesquisa sobre o feedback de Deus, a resposta de Deus ao culto que prestamos a Ele, Ele daria quantas estrelas para você? De 1 a 5, sendo que 1 é a nota mínima e 5 a nota máxima. Aqui no texto, no versículo anterior ao que lemos, cita o nome de vários homens. Deus fala aqui, o Espírito Santo falou com alguns deles: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e o próprio Saulo, ou Paulo. Mas ele falou em resposta ao culto que eles estavam prestando, aos serviços que eles estavam prestando a Deus. Como é que Deus tem avaliado o nosso serviço, o meu e o seu? Adoração é o serviço que prestamos a Ele, e quando o serviço é bom, quando o serviço é de qualidade, Deus até faz propaganda. E a gente vê isso aqui na Bíblia. Isso está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, que nós temos falado muito ultimamente. Lá ele cita o nome de mulheres, homens e mulheres que prestaram um bom culto para Ele, um culto de qualidade. Pela fé fulano fez isso, pela fé Beltrana fez aquilo, pela fé eles me prestaram um excelente serviço. Deus não fala de quem não fez nada. Deus não fala de quem só aparece para os comes e bebes da festa. Deus fala de quem Ele prestou um bom serviço, um bom atendimento. O culto não é para nós, culto não é para ser humano, culto é para Deus. Portanto, o único que pode dizer se isso foi bom ou não é o próprio Deus. Se você gosta ou se você não gosta, não faz a mínima diferença quando você vai até uma casa de oração e vai cultuar com outros irmãos. Não é você que vai dizer se o culto foi bom ou se foi ruim, né? Quem tem autoridade para dizer isso é Ele, porque o culto é para Ele. O problema da gente tratar do serviço que nós prestamos para Deus, da adoração que nós prestamos, do relacionamento que nós temos com Deus, como sendo algo que é para nós, é que em se fazendo assim, eles vão se tornar um evento, um show, e essas coisas não acontecem todos os dias. Então, quando acontece uma coisa fantástica no culto, a pessoa fica maravilhada, aí vem no outro, não acontece nada, ela fica para baixo. Essas coisas assim são maneiras de tratar o culto a Deus como um evento, como um show. E show não acontece todo dia. Eu me lembro de um pastor que na década de 80 eu assisti aos cultos numa igreja, numa outra cidade,
e ele falava assim, macarrão a gente não tem todos os dias. Naquele tempo em que macarrão e frango era comida de domingo. Então, não é sempre que acontece alguma coisa diferente, mas independente de acontecer alguma coisa diferente, a gente tem que manter a comunhão, porque senão cria-se um buraco na agenda da adoração, um espaço de tempo entre uma coisa e outra. Isso significa que a pessoa só consegue quando o evento lhe oferece alguma coisa. Agora, a adoração a Deus não é um evento, é um estilo de vida. Em um estilo de vida não há espaçamento de 6 dias entre uma coisa e outra. Quando é estilo de vida, é a vida da pessoa, é a vida diária da pessoa, é o que ela faz todos os dias. Então, normalmente, quem pode, falando de restaurante novo, vai ao restaurante aos finais de semana, mas uma refeição no domingo, por exemplo, num restaurante, por melhor que ela seja, por mais balanceada que ela seja, não dá energia para uma pessoa esperar até o próximo domingo. Não é o suficiente. Então, quem adora a Deus só uma vez por semana, porque só tem culto na casa de oração no domingo, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, e só vai num dia da semana, ele passa o resto da semana com fome. É por isso que há entre nós, cristãos, crentes, tantos fracos e doentes, para usar uma expressão de Paulo, que ele fala aos Coríntios, no capítulo 11. Gente que se alimenta de Deus só uma vez por semana, acaba ficando desnutrida, espiritualmente falando, acaba ficando como aquelas crianças desses países geralmente africanos, em que as ONGs internacionais socorrem, ajudam, e elas exibem na televisão aqueles comerciais para nos chocar, e nos chocam mesmo na tentativa de fazer a gente ser solidário com o trabalho deles e investir. Quem pode deve fazer o mesmo, já que a gente não vai até lá ajudar. Mas verdade seja dita, a gente só investe naquilo que entende que vale a pena. É ou não é? Naquilo que dá resultado, que a gente está vendo o resultado. Então a grande pergunta que a gente tem que fazer é: vale a pena investir a vida em Deus? Dá resultado? Dá bom resultado? Um dos grandes problemas do brasileiro é o chamado retorno a curto prazo. O sujeito abre um negócio de manhã e à tarde ele já quer estar rico. Na nossa mentalidade brasileira não cabe o investimento a médio e longo prazo. Tem que ser tudo muito rápido, e é por isso que os orientais passaram a perna na gente e nós nem percebemos. Aquele ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo, não funciona na nossa maneira de pensar, nem espiritualmente falando. Então, o crente, o que acontece? O crente que nunca ora, que nunca lê a Bíblia, nunca tem uma vida devocional, ele escuta o que eu estou falando, e fala: bom, então eu tenho que começar a me relacionar com Deus para Deus falar comigo. Tá, eu vou começar. E ele começa. Acontece que ele quer o resultado logo depois da primeira oração. Ele quer a recompensa antes de terminar o serviço. Ele quer a gorjeta, a bênção, antes do cliente terminar a refeição. Uma vez um sujeito bateu no portão da minha casa se oferecendo para tirar o mato da calçada em troca de 10 ou 15 reais, não me lembro bem. Aí, depois de uns 10 minutos que ele tinha começado o serviço, ele bateu de novo no portão e perguntou se eu não podia adiantar o dinheiro para ele comer alguma coisa, que ele estava com fome. Eu adiantei. Estou esperando ele voltar para acabar o serviço até hoje. Já faz mais de 2, 3 anos. Assim é o crente que quer a recompensa antes de terminar o serviço. Se Deus respondesse a sua primeira oração, você não faria a segunda.
Infelizmente, assim, aqueles que são adoradores eventuais fazem da adoração um meio de conseguir uma bênção. Só isso. É como um fã que vai aos eventos do seu ídolo. Só que Deus não é um ídolo. Então, como explicar que alguém que se diz cristão trate o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, como merecedor apenas de um evento semanal, de uma adoração semanal, dominical? O problema que a igreja enfrenta hoje é que há muito mais fãs de Jesus do que verdadeiros adoradores de Jesus. Qual que é a diferença? Os fãs esperam sempre mais dos seus ídolos, músicas melhores, filmes melhores, um show melhor. Eles estão pagando, eles exigem. Já os verdadeiros adoradores dão o melhor de si para Deus e se sentem ricamente abençoados só por servi-lo. A graça de Deus basta para quem é verdadeiro adorador, mas para o fã, a graça de Deus não basta. Tem que ter mais. Tudo o que Deus faz ou deixa de fazer é um problema para quem é fã, porque o fã é um eterno descontente. Enquanto eles adoravam ao Senhor, o Espírito Santo falou com eles, diz o texto. A adoração, ela nos leva à presença de Deus, isso é, nós somos transportados para a sala do trono, quando então Deus fala conosco. E se não somos transportados para lá, o céu desce até aqui. De uma forma ou de outra, quando a adoração de Deus é um estilo de vida, não são raras as vezes em que se entra em conexão direta com Ele. O Espírito Santo tem a função, entre tantas coisas, a de tornar Deus real para nós em nossas vidas. Ele também é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, diz Jesus em João 16:8. Aqui vai uma coisa para a gente pensar. Não é a Bíblia que convence o mundo, não é a igreja que convence o mundo, é o Espírito Santo. Por isso que tem tanta gente que é conhecedor das Escrituras Sagradas, que frequenta a igreja e que permanece exatamente do jeito que sempre foi. Não há transformação na vida dela, não há mudança na vida da pessoa, mas quando se está em adoração constante, o Espírito Santo fala, e quando ele fala, a pessoa não consegue mais continuar sendo a mesma, ela tem que mudar, ela muda. Ele transforma, porque ele convence o sujeito, a pessoa, do pecado, da justiça e do juízo. É assim que Deus imprime a sua lei em nossos corações, através do Espírito Santo. Agora, se você só ouve a voz de Deus no domingo, isso significa que nos outros dias da semana você está por sua própria conta e risco? Não, gente. Deus tem tanta coisa boa para acrescentar em nossas vidas, e ao mesmo tempo tem tanta coisa ruim para tirar das nossas vidas, só que isso só acontece quando ouvimos a voz do Espírito Santo, e para ouvi-lo falando conosco, nós precisamos estar constantemente conectados com o céu. Essa é uma conexão que não pode ser interrompida de jeito nenhum. Se nada está acontecendo na sua vida, a sua maneira de abordar a Deus está errada. A sua adoração não está bem sintonizada no canal do céu. Eu e você precisamos mudar a nossa maneira de abordar a Deus, de adorar a Deus. Porque enquanto eles adoravam o Senhor, enquanto eles prestavam culto ao Senhor, o Espírito Santo falou com eles. Antes, no capítulo 2 de Atos, enquanto os discípulos estavam reunidos, orando, esperando a promessa de Deus, eles estavam prestando culto a Deus, o Espírito Santo veio sobre eles. Uma relação sadia com Deus é interativa. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, sente, ouve, pensa, provoca necessariamente uma reação da parte de Deus. A sua adoração é como um medidor do seu relacionamento com Deus.
E quando as coisas estão mais difíceis, é que os seus relacionamentos precisam estar mais sadios. Quando as coisas estão mais difíceis, é que os relacionamentos precisam estar mais solidificados. Adoração é um estilo de vida, gente. Você precisa adorar a Deus constantemente, não é? Em espírito, em verdade, em todo lugar, fazendo exatamente o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. É assim que a gente define adoração em espírito e em verdade. Em qualquer lugar é lugar de adorar a Deus com uma atitude que Jesus teria se estivesse no nosso lugar. Portanto, assim Deus é glorificado e, em se fazendo assim, posteriormente a bênção vem, as portas se abrem, a cura acontece, o Espírito Santo fala conosco e nos orienta, nos direciona, mas nós temos que estar conectados com Deus. Então, gente, a adoração não pode estar comprometida com as nossas necessidades pessoais. É uma coisa independente. A adoração é a nossa resposta à presença de Deus. A adoração é o caminho para a gente ouvir a voz do Espírito Santo e que Deus nos ajude, porque nós precisamos disso mais do que nunca. Nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos ouvir o que Deus tem para dizer. Se não estamos conectados com Ele, não ouvimos. Se o rádio não está ligado, o transmissor, o receptor não estão conectados, a fala não acontece. A fala não acontece. A interação não acontece. Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e que você mude a sua maneira de abordar a Deus, para que você seja uma pessoa abençoada, para que você ouça a voz do Espírito e seja abençoado. Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.